Convidamos agora para ministrar a palestra Projeto Agrointegração Sustentável, subir ao palco ilustríssimo senhor Gustavo Diniz Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que receberá das mãos do produtor rural e empresário senhor Edwin Montenegro uma proposta de projeto de produção de alimentos naturais e nutritivos, denominado Agrointegração Sustentável. Por favor. Enquanto isso, pediria ao Ernesto Paires que viesse aqui na nossa outra sala para as entrevistas com o Rogério Viana. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, é uma oportunidade estar aqui com vocês e já estava conversando aí fora com todo o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento aí da cidade de Campinas. Tem várias coisas que estão sendo executadas em várias cidades do interior paulista e Campinas é uma delas que está bastante avançada. Acho que esse seminário, esse encontro de agricultura sustentável, ele vem muito em linha do que nós estamos pensando para a gestão dessa agricultura paulista, que é a agricultura mais diversificada, mais tecnificada e de maior valor agregado que nós temos no Brasil. Portanto, adicionar técnicas de gestão agrícola, de gestão da produção agrícola, que sejam sustentáveis no sentido tanto econômico quanto social e ambiental, ela é importantíssima, porque o objetivo final de todo o agricultor é que ele tenha de fato uma renda maior. Acho que essa é uma preocupação, mas a renda é o fluxo de caixa dele e a propriedade que ele tem, a marca, em alguns casos de hortifruti, é o patrimônio. Ou seja, então ele tem que tanto administrar o fluxo de caixa dele numa produção mais eficiente, como preservar o patrimônio dele. E a agricultura sustentável é de fato a ligação entre esses dois elementos fundamentais para a prosperidade daquela atividade agropecuária e, na verdade, qualquer outra atividade que as pessoas fazem no seu dia a dia. É importante fazer alguns agradecimentos, né? Queria começar agradecendo o Magno Alves, que é o idealizador do encontro, e esses encontros eles são muito bons no papel, mas a hora que você tem que colocar isso na prática, convidar as pessoas, organizar o recinto e fazer as coisas acontecerem, exige um trabalho, uma dedicação, uma resiliência muito grande. Então, meus parabéns aí ao Magno, que conseguiu fazer isso ficar de pé. Infelizmente, não pude encontrar aí o prefeito Jonas Danizete logo pela manhã, e ele tinha um outro compromisso, eu tinha um outro compromisso de manhã, então nós não encontramos. Mas, de fato, o trabalho que tem sido feito aqui pelo prefeito é muito bom, tem sido reconhecido por várias outras cidades. Campinas tem um papel importante por ser uma base científica, ser uma base tecnológica do Estado e portanto, ao disseminar desse conhecimento se faz muito necessário nesse momento. E a Secretaria da Agricultura está trabalhando em conjunto com a Prefeitura para que a gente possa usar os exemplos da Prefeitura e possa expandir isso em outras cidades, em outras comunidades. Então, deixo aqui um abraço ao prefeito Jonas Danizete e peço para que o André von Zuben, que estavam conversando aqui, leve aí o meu abraço e deixa a Secretaria de portas abertas para que Campinas possa trabalhar em conjunto com o governo do Estado.
Então dou boas-vindas também para o secretário André. O deputado Ricardo Madalena, estávamos falando antes, ele é também um entusiasta do agro, é uma pessoa dentro da Assembleia Legislativa muito dedicada ao tema e é alguém que tem apoiado bastante as nossas ações e as ações da agricultura paulista. Também queria agradecer a presença da Tânia Toni, que é economista, é presidente da Ecocaia e é embaixadora global da África. O Pascoal Langenegger, que é o palestrante da Suíça, que veio falar um pouco de agricultura sustentável. O meu amigo Edinho Montenegro, Edinho, que tem feito um trabalho importante na região de Jaú, na região de Bocaina, produzindo macadâmia. Mas mais do que produzir macadâmia, ele tem introduzido muito essa visão do pequeno empresário rural. Mais do que um produtor, o Edinho vem trazendo todas as técnicas de gestão para dentro da propriedade dele e sempre buscando entender onde ele está ganhando dinheiro, onde ele está deixando de ganhar e com isso trazendo bastante tecnologia. E tudo isso muito catalogado, ele tem escrito muito como as coisas são feitas para que outros possam fazer. E tem idealizado aí, que eu acredito que ele vai mostrar hoje aqui para todos, tem idealizado uma ideia onde exista um consórcio entre várias culturas, um consórcio entre vários municípios, para que a gente tenha um reconhecimento de algumas regiões do Estado e esse reconhecimento possa ser traduzido em maior valor agregado, possa ser traduzido na prateleira do supermercado, na hora de vender para uma grande empresa processadora, como um produto de qualidade de origem conhecida. Cada vez mais a rastreabilidade passa a ser um atributo muito importante na composição de preço dos produtos. Também queria agradecer a presença da Amanda, que está representando a nossa Secretaria de Agricultura no que tange a parte de extensão rural e assistência técnica, que fica baseada aqui em Campinas. A Amanda trabalha com a Juliana Cardoso, que não pôde atender aqui ao compromisso hoje. E também fazer aí uma referência ao Luiz Carlos de Mate Filho, que é homenageado hoje como mestre Mokichi Okada, e é o diretor da Corim Agricultura e Meio Ambiente. A Corim é um exemplo e a homenagem é muito justa, porque de fato a Corim hoje é uma referência de produtos de qualidade, de produtos referência no consumidor. O consumidor fala, não, eu vou comprar Corim porque eu sei a origem, eu vou comprar Corim porque eu sei a qualidade, eu vou comprar Corim porque aquilo de fato é um produto de primeira classe. Eu acho muito importante que tanto os produtores quanto as empresas deem o exemplo, porque é através do exemplo que a gente vai fazer com que outras pessoas tenham empatia com aquele modelo e possam ou desenvolver um modelo parecido, alinhado àquelas regras, ou possam então fazer modelos melhores. Eu sempre digo que não tem jogo sem placar. A Corim com certeza está na frente do placar, está fazendo uma história muito bonita e expandindo em outros mercados. Acho que essa deveria ser o objetivo de vários dos produtores, ter a sua marca, ter o seu selo. E a Secretaria de Agricultura certamente abraça esse processo que a Corim tem feito na agricultura paulista. Bom, de maneira geral, eu não sei muito como é que é o protocolo aqui, se eu falo mais algumas palavras, se eu abro para o Edinho falar, como é que você está imaginando, Edinho? Como que vou apresentar agora e entregar o propósito. Perfeito. Então, acho que esse é um tema que eu queria mostrar aqui, pedir para o Edinho apresentar,
que é um pouco a visão que nós temos na Secretaria. Nós precisamos dividir a Secretaria, a atuação da Secretaria em áreas dentro do Estado. Essas áreas não necessariamente serão áreas definidas juridicamente ou por uma questão de cidade ou administrativamente. Em alguns casos elas serão serão compostas de várias áreas para que a gente tenha uma atuação mais presente da Secretaria de Agricultura. Um grande programa que nós vamos lançar no dia 29 de abril, na abertura do AgriShow, é um programa que nós estamos dando o nome de Cidadania no Campo. Quer dizer, mais do que um programa de incentivo à produção, ele é um programa que traz ao cidadão que está envolvido na atividade agropecuária ou mora no campo, a gente traz ao cidadão do campo uma categoria de cidadão de primeira classe. O que isso quer dizer? A partir de um programa de tecnologia, de digitalização, que muitas prefeituras têm feito, o secretário André me disse que aqui em Campinas também tem avançado bastante nessa questão, de fato a gente conseguir dar um endereço fixo para cada propriedade rural no estado de São Paulo. Nós estamos falando de 350 mil propriedades rurais. O mapeamento que nós estamos fazendo é para que cada propriedade tenha o seu endereço do tamanho dessa porta que está aqui, certo? Para quê? Para que no momento que ele ligue para a polícia, ligue para a ambulância, ou faça uma compra na internet, ele possa dar o seu endereço. Por mais surpreendente que seja, no século XXI, a área rural do estado de São Paulo, sem falar no resto das áreas rurais do Brasil, não tem um endereço. Você não consegue comprovar renda com um documento, como o cidadão da cidade pode. Você não consegue fazer uma compra em um site online, porque não tem como entregar. Quer dizer, você liga para a polícia e fala, não, eu estou tendo um problema aqui na minha casa. Fala, onde é que fica a sua casa? O sujeito tem que descrever, o senhor pega a rodovia SP 055, o senhor anda 5 quilômetros, sai no quilômetro 23, aí o senhor pega uma estrada de terra, tem 2 baixadas, passa na ponte, no Jequitibá o senhor vira à direita, aí o senhor vai ver uma casa amarela. Não é a minha é a próxima. Ou seja, a polícia não consegue nem saber aonde o cidadão está para poder atendê-lo. Quer dizer, a compra pela internet, ele precisa ir na cidade e comprar lá ou ter uma caixa postal. E, portanto, a gente acredita que em pouco tempo a gente tenha todo o estado mapeado num modelo único, ou seja, não é cada cidade fazendo o seu, e a partir desse cobertor digital que a gente vai lançar sobre o estado, nós vamos poder fazer política pública de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais pragmática e de uma maneira onde cada cidade, agora identificada, vai conseguir descobrir um mundo que ela tem sob sua responsabilidade, mas que ela não tem conhecimento desse passivo ou desse ativo para que ela possa gerenciar. E nós seremos, então, os incentivadores de uma boa gestão pública e, ao mesmo tempo, os cobradores de uma boa gestão pública. Como é que nós vamos fazer isso? A ideia é que, através de convênios com cada uma dessas prefeituras, a gente faça um ranking daqueles que mais estão engajados, daquelas prefeituras que mais estejam engajadas com o desenvolvimento rural do seu município. E, a partir daí, aqueles melhores ranqueados serão aqueles que receberão mais verba, mais incentivos da Secretaria e do Governo do Estado. Esse é um programa conjunto com outras secretarias e, portanto, não vai ser a minha decisão, a decisão de qualquer secretário, aonde ele vai fazer uma melhoria de estrada através do nosso programa de Melhor Caminho. Será, sim, o ranking
daquelas cidades, o quanto aquelas cidades já estão contribuindo, e também a idade do problema. Ou seja, você tem uma ponte caída há 10 anos, aquilo é uma prioridade. Nós precisamos, de fato, criar sistemas exatos para que a política pública seja possível de ser medida. E esses são 2 exemplos do que a gente está colocando dentro do programa Cidadania no Campo. E, obviamente, a questão da sustentabilidade, do atendimento a esses produtores, principalmente os pequenos e médios que estão nos municípios, eles serão uma das partes com maior valor dentro dessa avaliação dos municípios. Ou seja, estamos bastante sintonizados com o trabalho que vocês estão discutindo aqui hoje. A Secretaria está aberta. Agora, com a vinda da parte de gestão ambiental, que anteriormente estava na Secretaria de Meio Ambiente, agora está na Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura tem uma responsabilidade ainda maior. A Secretaria de Agricultura fará de uma maneira compreensiva a gestão territorial de toda a área rural do Estado de São Paulo. Nós seremos, de fato, um único balcão ao produtor, ao proprietário, nessa gestão desse enorme território que é muito importante tanto na economia, muito rico na cultura e fundamental no nosso desenvolvimento como uma comunidade tão diversa e tão grande como é a população do Estado de São Paulo. Então, eu agradeço, dou os parabéns aqui para o trabalho que vocês estão realizando. Contem conosco e vamos aqui ouvir um pouco do que o Edinho tem feito em Bocaina, na região de Jaú. Muito obrigado. Aqui de pé ou não? Vou sentar aí, né? Gustavo, fique à vontade, vou ser o mais breve possível. Meu nome é Edinho Montenegro. Eu gostaria de pedir para a equipe de apoio pegar as barrinhas de macadâmia, porque eu sei que vocês ficaram aqui até agora esperando isso. Será que alguém pode me ajudar aqui, fazendo favor? E distribuir, equipe de apoio aqui. Magno. A equipe de apoio, o professor Bernardo já se interessou. Temos 2 caixas aqui, pode distribuir todas, fazendo favor. Aí, Fernando, me ajuda aqui. Isso. Bom, meu nome é Edinho Montenegro, eu vim apresentar aqui um projeto que a gente está desenvolvendo. Nós somos uma empresa que está focada no desenvolvimento de áreas com produção de macadâmia, né? E em conjunto com a Secretaria e com essas entidades que estão aqui, a gente vem desenvolvendo um trabalho há mais de 3 anos. Tá? Eu gostaria inicialmente agradecer ao professor Bernardo Knapp e o trio Martim por ceder a troca dos horários aí da reunião, porque o secretário Gustavo ele tem uma agenda a cumprir, é uma pessoa pública, e nós estamos cumprindo aqui o horário dele para que ele possa ser liberado, e estou dando uma satisfação aqui também para vocês, no sentido de que assim que eu terminar a minha palestra, a gente volta na agenda conforme foi programado. Bom, inicialmente, né, a gente precisa ter um contexto, tá? E qual que é o contexto das 5 principais tendências que o mundo está enxergando como sendo uma situação que está sendo preconizada, né? As mudanças demográficas, né? O crescimento e envelhecimento populacional e aumento de renda, tá? As pessoas vão ficar mais velhas, com dinheiro e poder gastar isso de alguma maneira, tá? A urbanização acelerada, né? O aumento da população urbana e a migração do campo para a cidade, né? Ainda vamos continuar tendo uma evasão do campo
Existe uma tendência de alguns agrofloresteiros e outras pessoas a irem para o campo, mas a gente tem que lembrar que as pessoas se reproduzem e crescem muito rápido, e essa urbanização é quase que inevitável. O deslocamento do poder econômico, né, os países de terceiro mundo vão ter mais poder aquisitivo, vão poder comprar mais, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no caso da cana-de-açúcar, né, do açúcar, existem países no mundo, como a África, que demandariam muito o consumo de açúcar. Então, existe uma possibilidade, nós somos um país de terceiro mundo, né, e vamos ser fortes consumidores. E as mudanças climáticas, né, isso é uma realidade, a gente sabe disso, vocês aqui que são produtores, mais do que ninguém sabe que essa é uma realidade que a gente tem que considerar e conviver. Tá? E aqui embaixo tem os avanços tecnológicos, né? É extraordinário como os avanços tecnológicos estão sendo rápidos, né? Hoje de manhã eu estava falando sobre a produção de seringueira e eu falei, puxa, por que ainda não tem uma máquina para colher látex? Não, isso é impossível. Pô, não é nada impossível, né? A tecnologia ela nos surpreende, né? Impossível é descer uma sonda em Marte a 20 mil km por hora e pousar ela com paraquedas a 7 km por hora, né? E ela está há mais de 2, 3 anos transmitindo informação para a gente diariamente. Talvez isso seja impossível, né? Então acho que é uma questão de vontade. O cara fala, não, mas é caro. Bom, aí é outra conversa, né? E não tem melhor brasileiro para trabalhar da NASA do que os criadores que tem aqui, né? Bom, essa é uma questão aqui que a ONU coloca, né, e que apresenta como que está sendo a evolução da agricultura, né, e a gente pode observar aqui que é agricultura biodinâmica, natural, original, orgânica, né, alternativa, até a gente chegar na última lá, atual, que é a agricultura sustentável, né. E eu não sei qual vai ser o próximo degrau lá, tá certo? Mas com certeza aqui embaixo está escrito, quase não dá para ver, que tudo isso preconiza o fim da Revolução Verde, né? Então a gente está claro para a gente que a agricultura sustentável, né, ela vai continuar demandando uma mudança, né, e o consumidor não quer mais um produto que seja em quantidade, ele quer estar cada vez mais procurando qualidade, tá? Bom, essa é uma outra informação importante, né? No mundo existem mais de 250 mil espécies vegetais, 30 mil são comestíveis, 7 mil são utilizadas como alimento e 120 cultivadas atualmente, né? Mas apenas 9 provém 75% da alimentação humana e 3 provê 50%, né? Deve ser soja, milho e trigo, perfeito. Então, eu acho que a gente tem uma infinidade de outras opções não exploradas, né? E que certamente tem uma qualidade nutricional muito maior do que essas 3, né? E que depende de tecnologia e talvez vontade para que a gente possa produzir elas. Bom, esse aqui é um conceito de sustentabilidade. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque esse conceito a gente pode detalhar bastante, né? Mas sustentabilidade para mim é sinônimo de equilíbrio, né? E equilíbrio significa que os 3 pilares, né, de sustentabilidade, o ambiental, social e econômico, eles teriam que estar iguais, né? E essa seria a coluna do meio. Hoje a gente vê uma sustentabilidade muito agressiva do ponto de vista econômico, né? Então aí você tem a frase, né? Lucro, como é que é? Lucro a qualquer preço, né? Lucro acima de tudo, lama acima de todos, né? E isso pode ser um pouco familiar para vocês. E o que eu chamo que eu acho que é uma proposta interessante de sustentabilidade, que é o sustentabilidade produtivo, né? Onde o pilar econômico é um pouco maior, né? Mas ele provê condições para o social e ambiental. Se você consegue essa situação, você pode diminuir no pilar econômico de acordo com os investimentos que você quer fazer no social ou no ambiental, tá? Acho que essa é uma situação bastante prudente e que permite dar uma estratégia interessante na gestão de sustentabilidade.
Bom, vamos começar lá então na questão que eu vim aqui falar. Esse é um mapa dos biomas brasileiros, e como vocês podem ver aqui, o Cerrado brasileiro, né, ele sai do norte lá e vem até o sul, ele chega ali a 30 quilômetros de Curitiba, né. O Cerrado brasileiro, né, eu vou precisar aqui olhar minha colinha nessa questão, porque tem algumas informações que são bastante técnicas, né, mas ele está aí há mais de 45 milhões de anos, né, e ele tem mais ou menos uma extensão de 2 milhões de hectares, né, essa área do Cerrado, essa área amarela aqui, né, tá vendo? Tudo isso aqui é considerado Cerrado brasileiro, né. Está funcionando aqui? Tá. Então, se a gente olhar o Cerrado brasileiro, né, como sendo uma área de bastante extensão, a gente pode entender que ela pode ser uma espinha dorsal do país, né, que sai do Maranhão e vai até o Paraná, né. O nome original do Cerrado brasileiro era Campos Gerais do Cerrado, porque existia uma diversidade, a biodiversidade, existe uma biodiversidade de ecossistema muito grande. Por isso que era Campos Gerais, né? E viviam nessa região os caiapós, né? Os macro-Gs, que eram os índios muito bravos, nômades, né? E reservados. E ali os índios que eram conhecidos como Goia, que Goia era um caranguejo, né? E por isso criou-se o estado de Goiás, e assim chamavam os tupiniquins, né? As tribos tumi chamavam, aquele povo do norte são os Goias, né? E originou o estado de Goiás a partir dessa pequena definição. Esses detalhes são importantes, né, porque existiam ilhas do Cerrado. Por exemplo, São Paulo nasceu numa ilha do Cerrado. Existiam bordas de mata, e as pessoas começavam a construir as suas casas, onde as costas da casa eram uma mata e na frente era um cerrado. Por quê? Porque cerrado é um sinônimo de campo aberto, né? E aí você pode perceber que essa história do Cerrado está no nosso cotidiano há muito tempo. Por exemplo, Santo André da Borda do Campo, né? São Bernardo do Campo, São José dos Campos, né? E Campos sendo uma vegetação aberta. Por isso Campinas, né? Onde nós estamos aqui. E esse campo aberto, né? Evitava os ataques dos índios, né? E proporcionava para os bandeirantes uma espécie de highway entre o norte e o sul. E foi ali que os portugueses, né, eles utilizaram o Cerrado para entrar no nosso Brasil, né, com segurança. E isso é uma questão muito importante para nós, porque é daí que se define a nossa colonização portuguesa. Porque enquanto eles conseguiam subir por esse cerrado, né, de maneira rápida e segura, os espanhóis não conseguiam ultrapassar os Andes e nem a selva amazônica, né? Então, em 1598, já tem registro que o Tratado de Tordesilhas já tinha sido rompido pelos bandeirantes, né? Quer dizer, não existia a menor possibilidade da gente ficar com a área que era definida, que era uma área muito pequena, né? Então, Cerrado foi a porta de entrada para o Brasil, campo aberto para as bandeiras que avançam ao norte, enquanto os espanhóis não conseguiam cruzar os Andes e a Amazônia. Então, eu contei essa pequena história, né, porque... Opa, volta... Porque a gente começou a detalhar um pouco mais, né? Acho que está meio lento aqui, ou eu estou muito acelerado. Vamos lá. Aqui a gente fez um mapeamento de todos os tipos de solos, né? E essas informações, elas começaram a ser colocadas no computador, né? Em termos de camadas. E a gente começou a trabalhar isso de uma forma mais focada, né? Pegou, por exemplo, esse mapa de altitudes, né?
E com esse mapa de altitudes, a gente trabalhou a declividade, né? Fazendo uma regrinha de 3, eu consigo saber onde estão as áreas de declividade, né? E isso a gente colocou essa camada. Então, a gente colocou a camada de bioma, colocou a camada de solos, tipos de solo, botou a camada de altitude no computador, né? E começou a desenhar isso, né? Que é a região onde a gente está ali, que é esse centro, essa botinha, o verde mais claro é a Mata Atlântica e o amarelinho é o Cerrado, né? Ali do Paraná, tá vendo? E sobe e vai embora pelo Brasil, tá? Dentro dessa área aí, a gente começou a detalhar mais ainda os 16 municípios que estão colocados. Se vocês olharem aí, tem uma folhinha que estava aqui, mas alguém tirou, mas enfim. Tem no material de vocês, tem esse desenho aí, que vocês podem ver com detalhes, né? E a gente começou a detalhar cada um dos municípios cruzando as informações do CAR. Pegou cada quadradinho desse aqui, ó, tá vendo? É uma propriedade rural. Nesse mapa, por exemplo, a gente tem quantos hectares com declividade maior de 12% nesse município, tá vendo aqui, ó? Então, 3.382 hectares no município de Bocaina, com uma declividade maior de 12%. Né? Nesse outro mapa, a gente fez um trabalho de módulos fiscais. Né? Quais são as pequenas, as grandes propriedades e onde elas estão localizadas, com quantos módulos fiscais cada uma delas tem. Nesse outro trabalho, a gente fez todas as APPs, né? Levantou todas aquela linha maior, mais negra ali, é o Rio Jacaré, né? E todas essas são as APPs do município de Bocaina, né? Isso tudo colocando no computador, né? Nesse mapa, a gente pode ver quais são as pequenas propriedades, né? O vermelhinho é menos 4 módulos fiscais, né? E o amarelo, o azul, são propriedades maiores do que 4 módulos fiscais. Então, a gente jogou tudo isso, criou um algoritmo, montou uma estratégia, né? E, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí, a gente começou a replicar esse algoritmo para os 16 municípios, né? Então, aqui a gente tem que nos 16 municípios, que são 650 mil hectares, nós temos 52 mil hectares, né? Quase 10% da área com declividade maior de 12%. Né? Nesse outro mapa, a gente pode ver onde estão concentradas as pequenas propriedades rurais. Né? Então, o amarelinho é a concentração de pequenas propriedades rurais. Isso dá para a gente começar a definir algumas estratégias. Né? E aí é que a gente montou essa tabela, que também está aí no material de vocês, né? E aqui embaixo, a gente tem 3 colunas que são exatamente 3 estratégias que a gente definiu, né? Que são essas 3 estratégias aqui, ó. A primeira estratégia é que, somado tudo, a gente tem 61 mil hectares de declividade acima de 12%, existem mais de 7 mil pequenos proprietários, né? E existe um possível passivo ambiental de 24 mil hectares, né? Então, aqui, quem sabe que mexe com agrofloresta, né, sabe que fazer 1 hectare de agrofloresta é um esforço quase que anual. Né? Você imaginar que a gente tem 24 mil hectares, seriam 24 mil agroflorestas, é quase impossível. Então, a gente tem que pensar numa estratégia de larga escala para trabalhar essas áreas. Né? E esse é um mapa que dá uma noção de como está povoado. Esse mapa é de 2014, já mudou um pouquinho, né? Mas como a região está povoada pela cana-de-açúcar. Né? Então, esse colorido, né, ele não aparece aqui as bordaduras, que são exatamente as áreas da estratégia. Quer dizer, no meio desse colorido, existem muitas áreas que não estão sendo aproveitadas, mal aproveitadas, né? E que poderiam gerar outros tipos de alimentos e outros tipos de produção que hoje não são prioridades. Né? Então, hoje, no ponto de vista sucroenergético, a gente importa muito insumos, eu não preciso falar isso aqui para essa plateia, né? E a gente exporta uma produção, quer dizer, tudo que
a matéria-prima é produzida, ela cai na indústria e é exportada como etanol, açúcar, energia elétrica, levedura e biogás, né? Uma outra característica social que é muito importante e que se diferencia é que existe uma diferença clara entre o proprietário rural e o produtor rural, né? O proprietário rural, ele tem uma vida urbana, ele aluga o imóvel, né? E o produtor rural é aquele que assume risco, tá? Então, a gente precisa entender isso para poder também definir uma estratégia de sustentabilidade, né? De novo aqui, eu não sei o que aconteceu, mas... Bom, essas são as oportunidades que a gente enxerga em função desse levantamento, né? Muitas máquinas e equipamentos podem ser geradas de inovação, né? Embalagens, processadoras, extrusoras, né? Muitos insumos podem ser criados, né? Homeopatia, como o João está aí, né? Para que nos deixa on-farm, então o pessoal ali fora, né? O pó de rocha, a compostagem, né? Isso tudo são oportunidades. E o consumo, né? Existem muitas oportunidades de macaúba, pupunha, grumichama. Não sei se o Patrick está aí, mas estão fazendo um projeto muito interessante no Vale da Ribeira com grumichama e cereja do Rio Grande. Eles querem fornecer essas frutas como suco para a cidade de São Paulo, né? Então, existem muitas oportunidades de produção de frutas e, no caso da macaúba, por exemplo, pode ser farinha, óleo, né? Que juntaria com a extrusora ali, né? Então, isso tudo já é uma realidade, mas não é explorado. Não é explorado e não é explorado naquelas áreas que eu mostrei, e ele não é explorado naquelas áreas que eu mostrei que estão ociosas, né? Então, ninguém está aqui fazendo crítica com o setor de cana ou querendo concorrer, não é nada disso, tá? A gente quer observar que as bordaduras das nossas propriedades poderiam gerar uma rentabilidade maior do que aquilo que está acontecendo hoje, tá? E aí entra, então, em sintonia com a Secretaria, né, uma proposta de agrointegração, né, onde a gente poderia ter uma gestão de meio ambiente, né, com uso e conservação do solo, né, o comércio de serviço, né, sendo um selo de origem, né, um protocolo de boas práticas nas indústrias, né, e uma agricultura e pecuária com denominação geográfica, né. E para isso a gente apresenta, vamos dizer, esses 16 municípios dentro do Cerrado brasileiro e dentro do Cerrado paulista, né, como sendo uma iniciativa nossa, tá certo? Para criar um selo de sustentabilidade, onde os produtos que forem produzidos de maneira agrossustentável, né, sejam valorizados pelo consumidor, tá? Então, acho que era essa a minha palestra, né? Procurei ser o mais breve possível, né? E entrego hoje nas mãos do secretário essa proposta de sustentabilidade, tá? Muito obrigado. Não sei se o secretário quer fazer algum comentário. Fique à vontade. Bom, Edinho, primeiro, parabéns aí. Acho que isso realmente é o caminho que a gente está trilhando e é onde a gente quer muito a contribuição de todos vocês. Acho que o trabalho que você executou aqui, e acho que isso é uma característica que nós temos que cada vez mais incentivar. Muito dos dados usados para fazer essa apresentação, eles já estavam disponíveis. Tem muita gente fazendo mapeamento do Brasil, dos estados do Brasil, de São Paulo. Tem muita gente fazendo pesquisa, escrevendo sobre vários temas. Só que muito disso está sendo feito de uma maneira isolada. O importante é que a gente transforme dados em informação. E, de fato, essa informação precisa ser feita de uma maneira didática, onde as pessoas possam ver as oportunidades e não só os problemas. Acho que nós temos que começar a olhar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Tem uma oportunidade enorme de negócio. Nós precisamos, de fato, começar a nos organizar
ou em cooperativas, ou em clubes de compra, clubes de venda, mas de fato usar a tecnologia a nosso favor. Entender onde é que está essa dinâmica. Tem um mercado enorme que nós estamos falando aqui, seja de produtos orgânicos, seja de produtos diferenciados, no caso que você sugeriu aqui do próprio Cerrado, vamos dizer, a gente criar essas denominações de origem para que nós possamos negociar com os supermercados, com as vendas online e com vários outros mecanismos. E, de novo, não é para substituir ninguém, mas é de fato para agregar oportunidade para o consumidor ter acesso àquilo. Nós fizemos um trabalho nos primeiros 29 dias de governo, que foi isentar todos os produtores de hortaliças, de frutas, de produtos hortifruti de maneira geral, da incidência do ICMS. Quer dizer, o que estava acontecendo até o início desse governo é que você tirava um pé de alface do chão, esse pé de alface estava sujo, o pé de alface tinha algumas folhas aqui queimadas, e se você pegasse e vendesse esse pé de alface, ele era isento de tributação. Se você pegasse esse pé de alface, passasse a água e tirasse a sujeira, limpasse aquela raiz, tirasse as folhas queimadas, colocasse ele numa caixa e colocasse outros alfaces mais ou menos padronizados, né? Tinha 18% de ICMS. Cheguei para o governador, isso aqui é a banana comendo um macaco, nós estamos completamente perdendo o controle do que é a racionalidade das coisas, nós precisamos eliminar esse ICMS. Fui no secretário Henrique Meirelles e falou, Meirelles, isso aqui não chamamos o Meirelles para que essa coisa continue assim, tá certo? Vamos mudar. O Meirelles teve sensibilidade, o governador foi ágil, e no dia 29 de janeiro nós eliminamos por completo o ICMS nessa transação. Tem mais coisa para fazer, tá certo? Tem mais oportunidades a serem apresentadas, principalmente nessas cadeias que são cadeias menores, no qual o impacto para o produtor, o impacto para o consumidor é muito grande. No entanto, o impacto para o balanço do governo ele não é relevante, portanto há boa vontade de a gente eliminar essas ineficiências tributárias e promover algumas questões. Mas, do outro lado, tem que haver rastreabilidade, tem que haver todo um trabalho de melhoria dos produtores, tem uma série de coisas que também o produtor, o setor privado precisa entregar. Quer dizer, o governo João Dória entende que a sua função induzir o desenvolvimento do setor privado. O Estado jamais pode ocupar o espaço do setor privado. Então, o que nós estamos fazendo lá é coletando informação. E não só uma lista de pedido, me ajuda aqui, não. Qual é a proposta de fato de desenvolvimento? Eu acho que essa ideia do Edinho é uma ideia que deve ser explorada com bastante atenção, porque você mantém a produção agrícola, no caso aqui da região que ele apresentou, de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar representa 50% do PIB, 45% do PIB do agro paulista, portanto, ele tem uma relevância econômica, tem uma relevância social, tem uma relevância tributária para o governo, e, portanto, nós temos que também abraçar o setor de cana-de-açúcar como um setor que contribui não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, porque muito investimento oriundo da economia de cana-de-açúcar de São Paulo ajuda a desenvolver regiões do Centro-Oeste. Mas não quer dizer que nós temos que ser só cana-de-açúcar, quer dizer que nós podemos ter também o apoio do setor para desenvolver essas áreas mais inclinadas, para desenvolver áreas mais, vamos dizer, que não possam ser mecanizadas, ou seja, é a oportunidade de fazer de fato essa conciliação do grande produtor, da grande produção em escala, com os menores produtores. Outra oportunidade que virá rapidamente para essa sala vai ser toda
a nossa regulação sob o ponto de vista dos produtos HF de novo, tá certo? A mudança do CEAGESP de local, ele vai ser não apenas uma mudança de local, ele vai trazer todo um regramento para que os produtores tenham muito melhor acesso logístico, acesso aos consumidores, a questão da rastreabilidade, da questão do investimento no campo, melhoria das estradas, ou seja, tudo isso está dentro dessa nossa visão de integrar esses produtos e essas produções ao mercado. Então, acho que segue nesse caminho. Eu comentei com o Edinho antes a questão dessas denominações, nós estamos também trabalhando nisso. Acho que nós temos que pensar muito bem quais são as características de cada área, não só do solo, mas do povo. O secretário de Turismo está engajado numa visão junto com a Secretaria de Agricultura, promover o interior, levar mais pessoas das cidades metropolitanas de São Paulo, de outras áreas, a conhecer essa produção. E o setor de pequenas produções, eles são de fato um atrativo turístico. Nós temos que mostrar o que a gente faz diferente. O cara quer ir lá comer aquele sorvete no interior de Lins, debaixo de uma rede, debaixo de uma mangueira, tá certo? Mas ele não quer, às vezes, levar esse sorvete para São Paulo, ele quer ir lá, ele quer a experiência. E são vocês que podem dar a experiência. Vocês, em conjunto com a Secretaria, nós temos que trazer os regramentos, as ideias, e tem muito dinheiro para ser ganho. Nós temos sempre lembrar que nós estamos num país capitalista, numa sociedade capitalista, e que a gente tem que ter um ganho equilibrado dessas forças sociais, ambientais e econômicas. Mas nós temos que olhar o lucro, porque sem o lucro, sem esse crescimento, de fato não é sustentável. Então, Edinho, te dou os parabéns, a Secretaria está de portas abertas para você e para qualquer outro que tenha boas ideias. Conversei aqui com o pessoal da Corim sobre o trabalho que eles estão fazendo. Eu quero levar essa experiência de extensão rural para as equipes de extensão rural dentro da Secretaria, apresentar o que é feito, como é pensado, como é que eles atingiram o mercado, para que a experiência dele possa ser replicada a outros, e o Estado possa ser o indutor de outros corins aí para frente. Edinho, meus parabéns, aí comi a barrinha aqui, estava um colosso, hein? Sempre muito bom. Obrigado por